Nas últimas 48 horas, análises da linha de frente na guerra entre Rússia e Ucrânia revelaram movimentos que têm preocupado não apenas os dois países, mas também toda a Europa. Tropas russas reforçaram posições no leste ucraniano, acompanhadas por um aumento significativo de ataques de artilharia e drones kamikaze, sugerindo que uma ofensiva ainda maior pode estar em preparação. Enquanto isso, a Ucrânia tenta responder com equipamentos enviados por aliados ocidentais, incluindo sistemas de defesa aérea que têm se tornado essenciais para impedir que cidades inteiras sejam arrasadas durante a madrugada. Os moradores vivem com malas prontas, esperando apenas o próximo alerta para correr em direção aos abrigos subterrâneos. A tensão cresce a cada novo disparo, e as autoridades se perguntam se este será o momento em que a guerra irá cruzar limites que até agora pareciam intocáveis, colocando o mundo em risco de uma escalada sem precedentes. No fronte, as trincheiras se tornaram verdadeiros labirintos subterrâneos, onde soldados aguardam a ordem de avançar, mesmo sabendo que o terreno está repleto de minas e drones que caçam qualquer movimento. Cada noite é um jogo psicológico, com projéteis que cruzam os céus e explosões que ecoam por quilômetros. As forças russas, mais numerosas e com grande estoque de munições, tentam desgastar o inimigo enquanto testam as defesas ucranianas para descobrir o ponto perfeito de ruptura. Já os ucranianos apostam na tecnologia e na inteligência em tempo real, usando drones para localizar posições de artilharia e enviar respostas rápidas antes que o inimigo perceba o contra-ataque. O que está em jogo não é apenas território, mas a capacidade de resistir ao inverno rigoroso que se aproxima e que pode transformar cada batalha em uma corrida contra o frio, a fome e o cansaço. Em cidades como Kharkiv e Dnipro e Odessa, as sirenes de ataque aéreo voltaram a tocar constantemente, trazendo lembranças de momentos dramáticos vividos no início da guerra. Hospitais reforçam estoques de medicamentos, enquanto equipes de resgate trabalham sob forte risco de novos bombardeios. Nas redes sociais, circulam vídeos impressionantes de prédios que desabam em questão de segundos após serem atingidos por mísseis de alta precisão, deixando moradores em choque ao perceberem que suas casas desapareceram completamente. Famílias se despedem às pressas antes de separar quem fica de quem precisa fugir para regiões mais seguras, muitas vezes sem a certeza de que irão se reencontrar. Esse cenário tem alimentado discussões internacionais sobre aumentar o apoio militar, mas também trouxe preocupações sobre como evitar que a situação gere um conflito ainda maior. Enquanto isso, governos de países europeus monitoram atentamente o avanço da guerra, temendo que qualquer erro provoque uma reação em cadeia. Reuniões urgentes acontecem em bastidores diplomáticos, onde especialistas analisam imagens de satélite que mostram movimentações preocupantes. Comboios com tanques, lançadores de mísseis e tropas adicionais sendo deslocadas para áreas estratégicas. Cada detalhe é avaliado para prever se estamos diante de um ataque decisivo que pode mudar por completo o equilíbrio de forças. Há também temor de que alvos de infraestrutura crítica sejam novamente atingidos, como usinas de energia e centrais de abastecimento de água, o que deixaria milhões de ucranianos à mercê do inverno, sem aquecimento e sem luz. Para muitos analistas, o próximo capítulo dessa guerra será um dos mais intensos e imprevisíveis desde o início da invasão. Em Washington, Berlim e Londres, cresce a pressão para que mais armas modernas sejam enviadas rapidamente, incluindo mísseis de longo alcance, capazes de atingir pontos estratégicos em território controlado pela Rússia. Mas cada passo é dado com extrema cautela, pois existe o temor de que Moscou interprete essas ações como um ataque direto da OTAN, levando a uma escalada que ninguém deseja enfrentar. A Rússia já declarou repetidas vezes que considera certas armas ocidentais como linhas vermelhas, e cruzar essas fronteiras pode desencadear consequências que vão muito além do campo de batalha ucraniano. Por outro lado, se o apoio
diminuir. Kiev corre o risco de perder rapidamente territórios conquistados com tanto sacrifício ao longo dos últimos 2 anos. No centro do conflito, o povo ucraniano tenta manter alguma normalidade em meio ao caos. Escolas improvisam salas de aula em subterrâneos. Mercados funcionam apenas por algumas horas, e o transporte público depende da disponibilidade de energia, que pode acabar a qualquer momento. Histórias emocionantes surgem entre ruínas. Vizinhos que se ajudam, voluntários que arriscam a própria vida para salvar desconhecidos, e soldados jovens que escrevem cartas para suas famílias antes de cada missão, sabendo que podem não voltar. A guerra não é feita apenas de estratégias e armas. Ela é vivida por pessoas comuns que enfrentam diariamente escolhas impossíveis, com medo, coragem e esperança, se misturando em cada novo amanhecer. Conhecer os próximos passos dessa guerra é um desafio até mesmo para os maiores especialistas. Mas há sinais de que o conflito está prestes a entrar em uma fase decisiva. Se a Rússia conseguir romper as defesas ao leste, poderá avançar rapidamente e pressionar Kiev como nunca antes. Se a Ucrânia resistir e continuar recebendo apoio internacional, existe a chance de estabilizar a linha de frente e até recuperar áreas perdidas. No entanto, em um cenário tão tenso, uma única decisão pode mudar tudo. Um míssil fora de rota, um ataque inesperado ou uma resposta impulsiva capaz de transformar a guerra atual em um confronto global. O mundo inteiro observa com apreensão cada movimento, sabendo que o desfecho dessa disputa pode definir o futuro da ordem mundial nas próximas décadas. Agora, mais do que nunca, cada atualização importa. Cada novo vídeo que surge das trincheiras, cada discurso de líderes mundiais, cada reforço militar anunciado, pode indicar a direção do próximo capítulo desse conflito, que já deixou cicatrizes profundas e ainda está longe do fim. Enquanto os soldados aguardam nas linhas congeladas do fronte e famílias buscam segurança onde ela já não existe, a humanidade se pergunta quanto tempo mais esse pesadelo irá durar. E assim, seguimos, atentos, acompanhando cada segundo dessa história que se desenrola diante de nossos olhos, com a esperança de que a paz volte a ser possível, mas conscientes de que a tempestade pode estar apenas começando.